Irmãos, boa noite, paz e graça. Vamos ver se conseguimos agora resolver esse nosso dilema aqui, né? Essa, essa live ela comece realmente. Estou esperando aqui agora só o pastor Igor. Está dando início aqui, está chegando para que nós possamos verdadeiramente agora começarmos essa, essa live. Peço perdão mais uma vez os irmãos devido a essa demora, mas aconteceu conosco hoje, foi um imprevisto e então a gente vai reiniciar aqui. Fala Célio, meu pastor, tudo bem, querido? Paz e graça. Pastor Igor, no aguardo do senhor. Felizmente não deu para começar no horário, mas a gente pode estar dando uma avançadinha dos 10 minutos, pastor, caso seja necessário. Tem problema para o senhor? Vamos adicionar o pastor agora, vamos ver se. Não sei porquê, de internet, de repente seja problema da internet. Se a internet está uma abençoada hoje. Estamos no processo de adicionando aqui, pastor. Vamos ver se vai agora dessa vez. Deus ajude que vá, né? Porque não entendi o porquê que não foi nas outras vezes. Para que possamos dar início aqui no nosso bate-papo, nossa live, que já está até um pouco atrasado aqui, infelizmente. Peço mais uma vez perdão aos irmãos devido a esse imprevisto que aconteceu. Provei aqui o pastor. Eu não sei por que não está indo, pastor. Hoje tá difícil, hein? Tá difícil hoje. Misericórdia. Aprovado aqui. Igor. Não estou entendendo aqui, pastor. Não está indo. Misericórdia. Rapaz, não. Aí, olha só. Agora sim, pastor. Conseguimos, hein? Agora ficou bom aí, pastor? Bonito, eu Tá, sei que eu tá não sou, escuro? mas. Tá Não, tá um escuro, não pouquinho tá? só. Tá um pouco, Espera um mas pouquinho tá. então. Espera um Beleza. pouquinho que eu vou dar. Espera só um pouquinho. Agora ficou legal, sim, porque eu sei que eu não sou bonito, sério. Você também sabe muito bem disso. Mas Jesus, ele ama a gente da mesma forma. Irmãos, o áudio tá legal. Aqui o meu vídeo aqui tá tranquilo. Dá para os irmãos verem, beleza. Preciso mudar o posicionamento da câmera, alguma coisa assim. Deixa eu estar dando uma olhada aqui no outro celular aqui, que esse aqui é Dá uma meu melhorada? auxiliar. Não, ficou bom, pastor. Tá tranquilo aí. Dá para ver sim, Aí. bem tranquilo. Irmãos queridos, boa noite. Perdão pelo imprevisto. O que aconteceu conosco nessa. Pastor, o senhor saiu, pastor, mais uma vez. O que aconteceu? Foi desconectado. Vamos tentar conectá-lo de novo aqui mais uma vez. Aí. Aí, pastor, agora chegou aí mais uma vez o pastor. Pastor, como o Sidney, meu amigo, vamos ver aqui. Vou levantar um pouquinho a câmera. Sidney pediu. Como é que ficou aí, Sidney? Tá melhor? Melhorou? Tá bom aí agora?
Eu abaixo ela mais um pouquinho, porque aqui para mim no outro celular aqui ficou mostrando somente a boca. Agora sim, agora aqui nesse celular ficou melhor. Pastor, paz e graça, boa noite, muito obrigado por mais uma noite aqui junto com essa página, junto com os irmãos que estão aqui junto conosco também para ouvir aquilo que Deus tem para falar através da vida do pastor, através das nossas vidas. Infelizmente o pastor saiu mais uma vez. Pastor, acho que está acontecendo alguma coisa aí na sua internet, hein? Será que a internet do pastor caiu mais uma vez aí, gente? Vamos orar, né? Pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, repreenda essa investida da internet que está querendo deixar-nos sem essa live hoje. Misericórdia, Jesus. Vamos repreender. Boa noite, irmã Solange, paz e graça. Estamos aqui agora aguardando o pastor Igor, que caiu lá a internet dele, creio que deva ter caído, mas estamos no aguardo aqui, mais uma vez, do mesmo, devido a alguns problemas técnicos. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Infelizmente acontece esses problemas. Mas o nome do Senhor ele será glorificado. O nome do Senhor ele será exaltado. Não vai haver internet nenhuma que vai nos proibir de fazer essa live hoje. Misericórdia. Estou conectando aqui já o pastor, para ir com o pastor conectado. Estamos aqui já prontos para falarmos sobre teologia para quê? Pastor, mais uma vez, boa noite. Pastor Igor é da Igreja Batista Reformada de Vila Velha. Então, para nós não perdermos muito mais tempo do que já perdemos, infelizmente, devido a algumas conexões que não foram encaixando. Pastor, o senhor é da Igreja Batista, reformado na teologia, e nós já falamos há umas 2 semanas atrás sobre quem são os batistas reformados, os irmãos que estão aqui, creio que escutaram essa live, participaram junto conosco. Então, hoje nós vamos estar dando um outro pontapé aqui para falarmos sobre teologia. Teologia para quê? Essa é a nossa pergunta, tema, para que nós possamos tentar desmistificar algumas questões da teologia, de algumas falácias que são introduzidas no meio cristão com relação à teologia. Muitos falam que a teologia esfria, muitos falam que a teologia ela não tem proveito para nada, e etc. Mas antes de entrarmos neste tema, eu gostaria de estar lendo um texto da palavra do nosso Deus. Peço ao pastor para que faça uma breve oração para nós começarmos a discorrer aqui todo o assunto. O texto ele vai se encontrar em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, verso 39, nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso foi Cristo que falou. Nosso Salvador disse isso. Testificai ou examinai as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Teologia é um estudo da Bíblia. Envolve todo o contexto bíblico. Há algumas definições sobre teologia. Mas antes de entrarmos nessa questão de definição e etc., eu gostaria de pedir ao pastor para que estivesse orando para nós, para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos capacite a falarmos, a desenvolvermos esse assunto. Amém. Vamos orar? Oremos. Amém. Santo e eterno Deus, adoramos o teu nome, pois tu és bendito e glorioso. Senhor, que nesta noite teu Espírito nos ensine, nos iluminando a mente, a fim de que possamos compreender a tua verdade. Sim, Senhor. E em compreendendo, possamos ser praticantes, possamos viver de acordo com a vida reta que o Senhor a nós ordena. Senhor, ajuda-nos. Todo aquele que está aqui participando, Senhor, o Augusto, eu, todos os nossos irmãos que gentilmente estão aqui, possam ser ministrados pela tua palavra. Senhor, Amém. te adoramos por nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, no poder do teu Espírito que conosco está até o último dia. Amém. Amém.
Pastor, para ganharmos tempo, e irmãos, para ganharmos tempo, vamos começar aqui com uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é o pontapé inicial para todo aquele que quer conhecer um pouco de teologia. Como já foi dito por mim, muitas pessoas dizem que teologia é somente um curso para se tornar pastor, teólogo. Na verdade, pastor, o que é teologia? Defina para a gente que estamos aqui com o senhor, para todos os nossos irmãos que irão posteriormente ouvir ou assistir a essa live. Augusto, boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Bom, a gente começa sempre, ao falar de teologia, definindo etimologicamente o que significa a palavra, né? Sabemos que teologia, ela é uma junção de dois termos, né? O primeiro é theos, que significa Deus. E o segundo é a logia, né? Que é o estudo, ou seja, o estudo de Deus. Mas sabemos que Deus, ele é infinitamente maior do que nós. Sabemos que Deus, ele é autoexistente e nós somos dependentes dele. Então, não há como estudarmos Deus em sua essência, porque somos criaturas finitas e limitadas e Deus é ilimitado. Então, o estudo de Deus, na verdade, essa etimologia da palavra, ela não traz a fundo que seja teologia. A teologia não é apenas o estudo de Deus, mas a teologia é o estudo daquilo que Deus se manifestou ou aquilo que Deus revelou a nós. Então, aquilo que Deus transmitiu ao homem, a sua criatura, isso nós podemos estudar, sendo apreendido pela razão, ou seja, nós observamos a criação, nós observamos as leis deste mundo. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória do nosso Deus, e o firmamento, né, anunciam as obras de suas mãos. Então nós vemos aí que o homem, em contato com a obra criada, ele aprende sobre Deus. Mas também sabemos que o Senhor deu-nos uma revelação. Revelação, aquilo que estava escondido, agora é manifesto. Essa revelação especial nós temos na Escritura Sagrada. Então, teologia é o estudo acerca daquilo que Deus se manifestou a nós, seja na sua obra de criação, seja na revelação especial que é a Escritura Sagrada. Em termos mais simples, teologia é o estudo acerca da revelação de Deus. Amém. Pastor, só para uma questão de adendo e de entendimento da nossa parte, ainda dentro desse contexto, afinal, o que é teologia? Teologia, ela é uma palavra de que origem? Ela é uma palavra de origem japonesa, hebraica, ou de qual origem que essa palavra é a palavra teologia? Ou esses dois termos, essa junção de termos? Esses dois termos, eles têm a origem no grego, né, no koiné, né, lá do século I, onde foi, né, onde a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, ele foi escrito. Então, essa palavra grega, né, theos, que significa Deus, e a palavra logia, que tem essa questão do estudo. Então, isso nos remete ao grego koiné. Koiné quer dizer comum, né? Isso, perfeitamente. Era a língua, né, falada comumente no Império Romano do século I. Isso aí veio como herança lá do Império Macedônico de Alexandre o Grande. Era a grande língua, né, o grande vernáculo do século I. Então era o inglês dos nossos dias, basicamente. Isso, sim, similar então, ao inglês se a gente for fazer uma língua universal. Um anacronismo era o inglês dos nossos dias. Interessante, Perfeito. Né? Então Deus, ele é infinitamente sábio, que ele usa uma língua que todos falavam, né, no seu contexto, para que escrevessem tanto o Novo Testamento e os termos a qual estão ligados ao estudo da sua palavra. Mas, pastor, afinal, teologia para quê? Para que serve a teologia? Muitos dizem que teologia é só para acadêmico, para pastor,
para padre, para quem não quer nada da vida, que não quer estudar nada, mas será isso mesmo de verdade, pastor? Teologia, para quê? Para que serve a teologia afinal, pastor? Qual é a função da teologia na vida da igreja, na vida dos servos do nosso Deus? Meu irmão, Augusto, eu queria a sua ajuda para responder essa pergunta. Se, por Sim, gentileza, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, verso 3, para gente, claro, por favor? agora. João 17, verso 3. Leia para nós. A vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para que teologia? Para conhecer. Para conhecer a Deus. Falamos Amém. aqui que é o estudo da revelação de Deus. Sim, Deus se manifestou, Deus se revelou aos homens, Deus se revelou a nós. Então, a vida eterna não é simplesmente uma vida que nunca se acaba. A vida eterna, ela é de um ponto de vista qualitativo ou relacional. É amém. conhecer ao Deus que nos criou. Então, a teologia, ela é fundamental no relacionamento com o nosso Deus. Irmão Augusto, o segundo texto, por gentileza, leia ainda no capítulo 17, o verso de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Isso. Já está aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é a verdade? A palavra, a Amém. revelação de Deus. Então, não há santificação sem o conhecimento da revelação de Deus. Teologia para quê? Teologia para ser santos. E sem santidade não veremos a Deus. Amém. Então, pastor, com essa resposta a qual o senhor nos deu, a gente quebra um mito, né? Que a teologia esfria, que a teologia mata a igreja. E o que você poderia estar falando um pouquinho para a gente com relação a essa questão de teologia mata, de teologia esfria? Isso é verdade, pastor? Seria verdade essa questão? Biblicamente, é justamente o contrário. A teologia aquece o coração. A teologia Amém. santifica o coração. Agora, é bem verdade que muitas pessoas que começam a fazer teologia, elas se tornam orgulhosas, arrogantes, e isso faz com que as pessoas pensem que isso é um problema da teologia, e de fato não. O problema está no recipiente. O problema está naquele homem, naquele coração. Se pegarmos a água mais limpa e pura e colocarmos num copo sujo, esta água não vai limpar o copo. Pelo contrário, este copo vai corromper aquela água. Então, o que nós Sujo. vemos são homens orgulhosos pensando que a teologia vai dar a eles um status de conhecimento, um tipo de poder. Na verdade, eles estão fazendo mau uso da teologia e acumulando juízo sobre suas vidas. A teologia, ela nos humilha. A teologia mostra, em primeiro lugar, meu irmão, quem Deus é. Grande, imutável. A Amém. quem poderemos comparar? É o Senhor falar, a quem vocês podem me comparar? A coisa alguma. E a segunda coisa, a teologia nos mostra quem nós somos. Dependentes de Deus, necessitados de Deus. Meu irmão, que prazer é estudar a revelação de Deus. O Salmo 119 é paradigmático para nós. Você vê o salmista falando de todos os benefícios que é conhecer a lei, ser instruído na lei. Como pode o jovem guardar ou viver a vida se não guardando a lei do Senhor? Como ele Amém. pode manter puro o seu coração? Guardando a palavra de Deus. Então, teologia é isso daí. É conhecer, é relacionamento e, acima de tudo, é santidade em nós. Amém. Só uma questão de esclarecimento com o que o senhor falou, pastor. Muitos irmãos, de repente, ouviram o senhor falar em lei. Quando nós tratamos de lei, nós tratamos de lei dentro de um contexto maior.
dentro de um contexto Sim. macro, não de um contexto somente micro e nem dentro de um contexto legalista. Quando nós pensamos em lei, pelo menos eu entendo assim, nós pensamos em todo o contexto bíblico. Quando nós fazemos a divisão da Bíblia, é claro que nós vamos ver ali códigos legais nos 5 livros, também em alguns outros livros, mas lei, quando nós falamos assim, se pudermos colocar teologicamente, nós estamos falando de toda a Bíblia. A Bíblia é o Sim, parâmetro, a Bíblia é a nossa lei. Claro que nós sim, respeitamos as leis a qual foram instituídas por homens, porque esses homens eles estão no poder porque o próprio Deus permitiu que eles estivessem ali no poder. Isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Então nós temos que respeitar, seguir, andar de acordo com essas leis, nunca à margem delas, mas biblicamente falando, ou teologicamente falando, quando nós falamos de lei, só por uma questão de esclarecimento mesmo, sim. nós falamos de lei como a Bíblia toda, não dentro de uma questão legalista, porque muitos podem até confundir, mas estão falando de lei, mas então eles, a lei, eles vivem pela lei? Não, nós não vivemos pela lei, nós vivemos pelas misericórdias do nosso Deus, mas claro que seguimos os parâmetros, aquilo que o Deus que nós servimos e adoramos nos pede através da sua palavra. Só uma questão mesmo Perfeito. de esclarecimento, pastor. Uma outra questão, pastor, que entra dentro desse contexto, mas antes disso, eu só queria pontuar aqui, infelizmente, em nossos dias, tem pessoas que pegam textos isolados, textos como o texto de segunda aos Coríntios 3, verso 6, onde vai falar que a letra mata e etc e tal, mas nós sabemos que se a letra mata, nós não devemos estudar a Bíblia. Então, antes de nós fazermos alguns tipos de afirmações como essa, nós devemos tentar entender o contexto, né, para saber o que realmente o apóstolo Paulo está falando. Está falando de uma letra assim que mata ou leva à condenação. Essa letra, ela foi cravada em pedras. Agora, Cristo ou o Espírito de Deus, ele crava essa mesma lei que foi cravada em pedras, não agora mais em pedras, mas em corações de carne, para nós seguirmos de acordo com aquilo que Deus pede para nós como seus servos. Só se eu quiser falar alguma coisa com relação a isso, pode ficar à vontade, pastor. Não, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Você está falando muito bem. Agora, um outro ponto aqui que nós queríamos também estar abordando, e absolvendo o senhor tem conhecimento, nós sabemos disso, e só aí para falar para os irmãos, o pastor, na igreja dele, tem um curso de teologia reformada, lá na Igreja Batista Reformada, de Santa Mônica hoje, né? Itaparica, agora é Santa Mônica, mas é Isso. bairros vizinhos ali, e um curso, aliás, muito bom. E tem novidades para o ano que vem, o pastor já até deu até adiantada com relação a isso. Fiquem atentos que nós vamos aqui divulgar aqui na nossa página para abençoar o pastor e os irmãos serem também abençoados com essa divulgação. Uma outra questão aqui, pastor, toda reflexão acerca de Deus é fazer teologia? Você poderia estar aí falando alguma coisa com relação a isso para a gente? Será que toda reflexão que nós fazemos é fazer teologia? Nós somos teólogos de qualquer forma? A resposta é sim. Qualquer reflexão, qualquer texto que você lê na Escritura e você refletir, você está fazendo teologia. Porque Deus transcendente, Deus imenso, falou em linguagem humana através de instrumentos, de homens. E esses homens escreveram. E essa palavra, essa escrita foi preservada pelo próprio Deus. E agora essa escrita foi traduzida em nossa língua. E agora nós temos acesso. Quando nós lemos, nós estamos conhecendo, se não, a vontade de Deus. Então, Amém. qualquer reflexão é teologia. Porém, existem qualidades, existem especificações. E eu quero uma vez mais, irmão Augusto, pedir o seu auxílio, que você abra Amém. sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, e lê, por gentileza, o verso de número 20 e o verso de número 21. Segunda de Pedro? Primeira de Pedro, E você falou? 2 Pedro, segunda, Segunda de capítulo 1, Pedro, né? verso 20 e verso 21. Sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto,
homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia está nos ensinando também a como interpretá-la. É aquela Amém. máxima da Reforma Protestante que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, o primeiro ponto aqui que Pedro nos ensina é que a Bíblia não é de uma elucidação, como está no texto. Não é particular, não é pessoal, não é o que eu acho, não é o que eu entendo daquele texto. Mas, na verdade, o que o teólogo, que todos nós somos, nós temos que procurar entender o que o Espírito disse. Ou seja, quando eu entendo o que o autor está escrevendo, eu estou descobrindo o que o Espírito falou. Portanto, fazer teologia é uma exigência, é um mandamento de nosso Deus. Nós temos que fazer teologia e fazer a boa teologia. Então, Amém. quando eu faço uma teologia pessoal, quando eu faço uma interpretação mas aquilo que Deus está comunicando comigo. Olha, o coração do homem é enganoso, nos ensina assim Jeremias 17:9. Eu posso estar sendo enganado, sabotado pelo meu coração e pela minha mente. Então eu tenho que analisar o texto de acordo com algumas regras. E regras essas que a minha língua tem. Quando eu analiso aquilo que o texto está falando, eu estou fazendo o que nós chamamos em teologia de exegese. Ou seja, eu estou pegando aquilo que o texto está falando e eu estou trazendo isso para a minha vida. Eu estou Amém. aplicando o que o texto diz. Mas quando eu levo o meu pensamento àquele texto, ou seja, eu estou tentando colocar um sentido naquele texto, em termos teológicos, a palavra não é exegese, porque exegese é extrair de. Agora, exegese é você colocar no texto algum sentido. É Ao muito contrário, comum né? a gente ouvir, eu já ouvi isso bastante, pregadores, né, que vão fazer algum sermão, vão trazer alguma palavra à igreja e dizem assim, eu já tenho a palavra, eu só preciso encontrar o texto. Oh, Olha só, misericórdia. é justamente o contrário. É do texto que você tira a palavra. Como nós sabemos, é ler, é explicar o que foi lido e aplicar o que foi aprendido. Amém. Amém. Pastor, eu tenho em mãos aqui, não sei se o irmão conhece, não sei se os irmãos conhecem, está mostrando aqui, Iniciação à Teologia. É um convite ao estudo acerca de Deus e a sua relação com o ser humano. É de Stanley Green e Roger Wolfson. Eu creio que seja essa mesmo as pronúncias, é da editora Vida. Para quem não conhece, para quem ainda não estudou teologia, para quem está querendo estudar teologia, antes de você ingressar, quando eu digo estudar teologia, é de você ir a um curso presencial ou mesmo online, como o curso que tem na igreja do pastor, e ir lá sentar na classe e aprender junto com os demais. Mas teologia, segundo a definição que o pastor já acabou de fazer para nós, toda reflexão que fazemos, uma boa reflexão, é fazer teologia. Antes, voltando aqui, antes de vocês se ingressarem, tentem adquirir esse livro. É um livro, valor bem simbólico, assim. Quando eu comprei a R$20, hoje eu devo estar até um pouco menos. Ele dá algumas definições interessantes com relação à teologia. Me desculpe, pastor, só que eu vou só dar um parecer aqui. Os autores aqui eles vão abrir um leque de 5 posicionamentos teológicos, que seria a teologia popular, que é aquela teologia do eu ouvi de alguém e aprendi esse ouvir de alguém. A teologia leiga, que já passa por uma reflexão que você começa a ter depois que você começa a ouvir de alguém, você já começa a perceber que muito daquilo que você ouviu não está de acordo com as escrituras. Aí trata também da teologia ministerial, da teologia profissional, que é nada mais, nada menos esses livros que nós compramos e outras questões mais para que nós possamos estudar e aprender com esses homens que escreveram, debruçaram ali sobre as folhas para escrever ou digitar, e também a teologia acadêmica. E dentro desse contexto aqui, esses autores eles vão fazer uma distinção entre duas teologias.
a teologia popular e a teologia acadêmica, que há um perigo nas duas extremidades deste leque. Então nós devemos sempre ter o cuidado para que nós não caiamos em nenhum desses dois extremos. Mas voltando aqui às nossas questões, pastor, como bem o senhor já definiu aí essa questão da teologia e da reflexão teológica, mas com o passar do tempo, pastor, tornou-se assim a teologia, querendo ou não, uma disciplina acadêmica. Ela tornou uma disciplina acadêmica. Muitos entendem hoje que fazer teologia é você ir para a academia, querendo ou não. Muitos não conseguiram entender que ele, ao abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ele está fazendo teologia. Quando ele para refletir de acordo com aquilo que o senhor falou, ele já está fazendo teologia. Dentro desse aspecto aí que o senhor já colocou, quais são as principais ferramentas que um teólogo ou aquele que necessita ou quer estudar a teologia deva ter? Claro que a Bíblia é a ferramenta principal, porque toda a teologia ela tem que girar em torno da Bíblia, mas, assim, outras ferramentas a qual o senhor talvez indicaria, poderia estar fazendo um apanhado e nos indicar, ou indicar os irmãos que querem estudar um pouco mais sobre esse assunto tão relevante. Augusto, antes de eu falar dessas ferramentas, Sim. O texto que nós lemos, né, de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, e verso 21, aqui. Nos ensina que não fazemos teologia sozinho. Sim. Fazer sozinho é um grande risco. E já é estar fadado ao fracasso. Já é fracassar na sua teologia, é fazer uma teologia equivocada, uma teologia orgulhosa. E nós podemos incorrer esse erro tanto de modo popular, ou seja, não, eu não quero saber de nada, eu quero apenas eu mesmo aqui vou à Bíblia, e vou ler o texto. Só que você tem que entender que muitos homens estudaram para traduzir aquela Bíblia para você. Então você tem ali o trabalho, o esforço de homens estudiosos. Então você não está sozinho ali. Pensar que é eu e a Bíblia já é um equívoco, porque você precisa da tradução daqueles homens. Sim. E o outro lado é quando você se torna um erudito, quando você se torna alguém tão, falando do modo popular, tão inteligente, tão intelectualmente robusto, que você não deixa de ouvir as pessoas mais simples. Você acha que teologia é algo muito grande, é uma disciplina, ela se torna, na verdade, até mesmo inacessível. Então, dito isso, eu queria fundamentar que a teologia ela é feita em comunidade. Pois a teologia é a vida da igreja. Então, a igreja é fundamentada na comunidade, não na individualidade. Então, para se fazer teologia, é importante, claro, nós temos a Bíblia como fundamento, mas nós temos também algumas ferramentas importantes. Nós temos aquilo que chamamos da hermenêutica, a exegese. Nós temos a teologia que chamamos de teologia histórica, ou seja, como que podemos interpretar um texto? Quais ferramentas eu tenho que usar para ir até aquele texto? Primeiro são as ferramentas da gramática, ou seja, aquilo que as regras da gramática, se aquilo é um substantivo, se aquilo é um adjetivo, como que aquela oração, como que aquele texto está envolvido, quais são, para quem ele está falando, isso tudo a gramática vai me trazer. E uma vez entendida essa parte gramatical, nós entramos no segundo ou a segunda ferramenta, que é a hermenêutica, que é o que esse texto está falando. Que princípio ele está nos ensinando? O que eu descobri com isso? Nós temos a hermenêutica. E também, para o uso da hermenêutica, para um bom entendimento, é fundamental que entendamos a história, o contexto histórico. Quando foi dito, para quem foi dito, em que momento foi dito. Nós temos termos que são termos de determinada época. Nós temos palavras que vão ser entendidas em determinado estado. Então, história, interpretação
e gramática são, assim, as principais ferramentas que todo bom teólogo, seja ele um acadêmico, seja ele uma pessoa comum, deve ir até o texto bíblico. E essas três ferramentas, gramática, hermenêutica e o contexto histórico, nós temos diversos livros que nos auxiliam. Então eu queria dizer a todos que fazer teologia, quando eu falo fazer teologia, é ser humilde, começa por entender, aprender aquilo que outros disseram, aquilo que Amém. outros falaram. Uma outra questão, pastor, a gente até pulamos aqui essa questão, que foi, falamos de ferramentas aqui. Quais seriam essas divisões da teologia? Sabemos que tem algumas divisões dentro do contexto do campo teológico. E eu peço até perdão aos irmãos que nós estávamos aqui dentro de um cronograma, mas nós pulamos aqui uma etapa desse cronograma. Estamos aqui retornando a essa pergunta, pastor, só para eu deixar claro aqui, essa questão da divisão da teologia para a gente. Também que tem teologia histórica, mas existem outros ramos da teologia dentro do mesmo campo da teologia. O senhor poderia só dar um adendo aí para a gente entender o que seria, quais seriam essas divisões? Sim. Quando nós tratamos de teologia, nós temos modos ou maneiras de fazer esse estudo. Como eu falei, teologia é o estudo da revelação. Então, quando eu estudo a teologia de modo histórico, tentando olhar o tempo em que foi escrito, quando eu vou ler um texto de Isaías, eu tenho que saber, Isaías foi escrito no século 7, Isaías é um texto que está compreendido numa região, ele está ali em Judá, ele está em Israel, tudo que está envolvido na história, nós estamos tratando da teologia histórica. E ela é fundamental e ela é importante. Teologia histórica. Agora, não é só disso. Nós também temos um outro ramo, um outro modo de entender, que é o entendimento das palavras. Saber o que cada palavra significa. Saber, por exemplo, o que a palavra coração quer dizer em Provérbios 4, 23, quando diz assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Peraí, essa palavra coração, ela tem... Quando o autor escreveu coração, será que ele entende coração como nós entendemos coração hoje? E você, fazendo um estudo exegético da palavra, você vai descobrir que não. O que para nós hoje, coração está ligado ao sentimento, está ligado à emoção, quando você vai ao texto de Provérbios, você descobre que o autor, quando fala coração, ele está falando de centro de decisão. Ele está falando de racionalidade. E quando ele queria falar de emoção, ele falava das entranhas, ele falava do ventre. Olha só que interessante. Isso a teologia exegética vai nos trazer. Os significados das palavras. Nós chamamos de teologia exegética. Agora, também, nós temos a teologia histórica, a teologia exegética, e nós temos também outros ramos dessa teologia que nós chamamos da teologia prática. Ou seja, eu entendi o contexto histórico, eu fiz a teologia exegética, eu descobri o que o texto quer dizer, agora eu tenho que aplicar. Eu tenho que colocar esse texto na minha realidade. O que eu aprendi? Nós chamamos isso de teologia pastoral ou teologia prática. Nós temos esses três grandes pilares da teologia. É claro, irmão Augusto, que você pode estar se perguntando: pastor, já ouvi falar de teologia bíblica, já ouvi falar de teologia sistemática. Ok. São também dois modos de fazermos teologia, mas baseado nesses três. Quando falamos de teologia sistemática, o teólogo sistemático vai usar teologia histórica, teologia exegética, teologia pastoral. Porque a doutrina que ele vai apresentar, ela tem uma aplicação.
E o que eu quero dizer como teologia sistemática? Dizer a todos. É apenas uma teologia que ela está compartimentada em determinados assuntos. Quando nós olhamos para a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia não tem os seus assuntos todos compartimentados. Quando eu quero falar, por exemplo, eu quero estudar sobre a pessoa de Cristo. Eu não tenho um livro que fala só sobre a pessoa de Cristo na Escritura. Mas eu encontro a pessoa de Cristo em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, eu encontro Cristo em Mateus, eu encontro Cristo em João. Aí o teólogo sistemático, a teologia sistemática, ela vai juntar, agrupar todo esse tema num só lugar e vai apresentar. É o que nós chamamos de cristologia. Então, a teologia sistemática, ela trabalha com isso, com os ensinamentos agrupados. Aí, do outro lado, uma outra forma de ver é a teologia bíblica, que você já deve ter ouvido falar. O que é a teologia Sim. bíblica? A teologia bíblica, ela, diferente da teologia sistemática, ela olha os 66 livros da Bíblia como um só. Ela olha o enredo da Bíblia. Ela olha de Gênesis e Apocalipse como um só tema. E quando você olha pela teologia bíblica, você descobre que existem 4 grandes pilares da teologia bíblica, que são os 4 grandes fundamentos da teologia bíblica, que é a criação. Você encontra isso de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, a criação. Você encontra em Gênesis capítulo 3 a queda, ou seja, o homem caiu, o homem falhou. Depois de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15, você encontra como Deus redime o homem, como Deus vai redimir a humanidade, o seu povo, e isso vai até Apocalipse capítulo de número 20. Em Apocalipse capítulo 21, nós temos a consumação, novo céu e nova terra. Então a teologia bíblica, ela olha a toda a escritura de Gênesis e Apocalipse como um fio condutor, que vai nos conduzindo dentro desses 4 pilares. Você pode abrir a Bíblia em Oséias. Você vai saber ali se é redenção, se é criação, se é consumação. Você vai encontrar esse tema lá dentro. Então, finalizando, Amém. temos embaixo teologia histórica, teologia exegética, teologia pastoral ou teologia prática. E temos acima teologia sistemática e teologia bíblica. Teologia sistemática, aquela teologia que agrupa as doutrinas. Teologia bíblica, Sim. aquela teologia que olha a Bíblia como um só livro, em um só enredo. Amém. O irmão pastor Célio aqui, ele fez um comentário, eu creio que seja um comentário. Por que a teologia tem as suas ramificações? Talvez seja uma pergunta, faltou somente o acento aqui, mas o senhor poderia estar aí dando uma explanada para a gente? Por que a teologia tem as suas ramificações? As ramificações da teologia, ela serve para que nós tenhamos a compreensão total daquilo que Deus nos falou. Então, nós ramificamos ela para o nosso melhor entendimento. Obviamente que nós somos racionais, e quando nós compartimentamos, como nós dividimos, isso fica mais acessível ao nosso entendimento e ao nosso intelecto. Então, a Bíblia, ela não nos foi dada de modo compartimentado, mas a Bíblia, ela é um relato dinâmico, ela é um relato histórico. Então, nós ramificamos a teologia para que possamos aprender de modo mais pleno, de modo mais eficaz. E é claro, meus irmãos, sempre na dependência do Espírito, sempre sob domínio do Espírito Santo de Deus, pois sem humildade, sem o Espírito, nós não seremos convencidos do pecado, nós não seremos convencidos de nada. É o Espírito que trabalha em nós. Amém. Pastor, mais uma pergunta aqui que surge dentro dessa questão de teologia é a seguinte: nem todas as teologias são iguais. Isso eu creio que seja unânime dentro do pensamento teológico. Quais seriam as diferenças entre essas teologias? Quando eu falo em teologia,
Eu falo dentro do ramo católico, dentro do ramo protestante, dentro do ramo evangélico, dentro do ramo judaico e tantos outros religiões que dizem servir a um Deus e, querendo ou não, eles estão fazendo teologia, pelo menos dentro da reflexão a qual eles estão fazendo, é uma reflexão de servir a um Deus ou de estudar sobre esse Deus. Então, o senhor poderia estar aí falando um pouquinho quais seriam essas diferenças entre essas teologias, principalmente dessas três primeiras que eu citei, católica, protestante e judaica, porque, querendo ou não, somos judaico-cristãos e o catolicismo também está dentro desse escopo, né? Sim. Olha, as diferenças estão no ponto de partida. O ponto que nós chamamos de pressuposto, ou seja, o fundamento. Qual é o fundamento da teologia judaica? O fundamento da teologia judaica vai ser o que nós chamamos de Taná. Vai ser o Antigo Testamento. Para o judeu não tem Novo Testamento. Então o fundamento dele está no Antigo Testamento apenas. É claro que aí você vai ter algumas outras divisões, mas basicamente é o ponto de partida. O ponto de partida, ou seja, a teologia judaica está fundamentada no Antigo Testamento. Aí você olha agora para a teologia... Só licença, pastor, um momentinho só. O senhor falou em um termo aí que para muitos é desconhecido. Tanar. Tanar. O que é Tanar, pastor? Ótimo. Tanar é um acróstico, né? É uma junção de 3 sílabas, que significa, né, que na verdade vem da Torá, é o Nevi'im e os Ketubim, que significa a lei, Torá. Aí tem depois os profetas, que é os Ketubim, que é os Nevi'im, e tem os Ketubim, que são os escritos. É a tríade que divide o Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Se você pegar uma Bíblia hebraica, ela não está dividida como a nossa Bíblia está. A nossa Bíblia, você olha para ela, tem lá Pentateuco, livros históricos, profetas maiores, poesias, né? Os livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Quando você olha para a Bíblia hebraica, ela tem 3 divisões. Torá, lei, os profetas e depois os escritos. Então, Tanar é esse acróstico, que significa todo o Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Sim. Eu acho que ficou claro para todos agora. Beleza? Então, fundamento da teologia judaica é exatamente o Antigo Testamento. O fundamento da teologia católica vai ser toda a Bíblia, claro, Antigo e Novo Testamento, e a tradição da igreja. Então, um católico, um teólogo católico, ele vai ter como base a Escritura e também a tradição, as bulas papais, os concílios, os documentos, os cânones, tudo aquilo que a igreja produziu estará ali em pé de igualdade. Então a teologia católica se fundamenta tanto na Escritura quanto na tradição. Agora, o protestante, né? Você falou, teologia protestante, ela vai romper exatamente com a teologia católica. Ela difere da teologia católica romana e do judaísmo, porque ela vai entender que há apenas a Escritura. E aí você sabe o lema da reforma protestante, que é o sola scriptura, somente Amém. A Escritura. Então a teologia protestante tem como base, como fundamento, apenas a Escritura. A partir daí, as diferenças vão ser diversas. Que aí nós vamos ter que levantar agora, por que tem essa diferença? Por que por exemplo, do ponto de vista eclesiástico, por que a Igreja Católica, a missa, ela é uma repetição do sacrifício de Cristo e o culto protestante não é? Porque o fundamento escriturístico não nos autoriza, falando como protestante, a fazer do culto uma repetição da missa.
O culto é a Deus. O culto é a congregação dos santos louvando e exaltando ao nosso Senhor. Agora, Amém. na teologia católica, nós vamos ter a repetição por tradição. Então, o fundamento, a diferença é o fundamento. Espero que tenha ficado claro aí para os nossos irmãos. Amém. Amém. Eu creio que devo assim. Se há alguma dúvida, se os irmãos tiverem com relação a esse ponto ou a algum outro que foi já explicado pelo pastor, podem perguntar. Havendo tempo, o pastor pode estar respondendo para a gente, nos ajudando com relação a essa questão. A sexta pergunta que nós iremos fazer, o senhor já até deu uma explanada com relação a ela, que é a questão das divisões da teologia, mas também, dentro dessas divisões, nós vemos, quando estudamos, pelo menos quando pegamos uma sistemática, uma teologia bíblica ou qualquer outra teologia, ou quando vamos estudar propriamente dito a teologia, nós vemos algumas subdivisões. O que seriam essas subdivisões das matérias teológicas, pastor? Caso o senhor possa estar aí dando pelo menos uma explanada para a gente, para que os irmãos eles tenham o mínimo do entendimento do que seriam essas subdivisões dentro dessas divisões maiores. Olha, quando você... Lembra quando eu falei de teologia sistemática? Ou seja, os teólogos vão separar em grupos os assuntos. E quais são esses assuntos? Bom, esses assuntos, eles começam de um fundamento e terminam num objetivo. Lembra quando eu falei de teologia bíblica? Que ela começa com a criação e termina com a consumação. Sim. A teologia sistemática também, ela vai ter esse mesmo caráter. Qual é o fundamento da teologia? Não é Deus? Não é o próprio Amém. Senhor? Então a teologia começa estudando Deus. Quem é Deus? O ser de Deus, as suas obras. E nós chamamos isso de teontologia. Quando você vai a uma sistemática, você vai encontrar essa matéria. Existe uma disciplina chamada teontologia. Essa disciplina estuda o ser de Deus e as suas obras. Estuda o seu modo de existência e o seu caráter. Modo de existência, por exemplo, Deus é infinito. O modo de existência dele é infinito. Seu caráter, ele é santo. Então nós estudamos isso em teontologia. Sabemos que nosso Deus é trino. Ele subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que quando vamos estudar o Filho, nós estudamos Cristo. Nós estudamos em Cristologia. Tudo aquilo que a Bíblia fala de Cristo. O Cristo pré-encarnado, o Senhor ainda sem ter assumido a natureza humana. Depois, ele assumindo a natureza humana. Ele no estado de humilhação. Ele no estado de exaltação. Isso nós estudamos em Cristologia. Estudamos Cristo, o seu ser e a sua obra. Ele veio redimir, ele veio reinar, ele veio conquistar um povo. Ele domina sobre todos. Vemos isso em Cristologia. Então nós temos teontologia, Cristologia. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito. Nós estudamos o seu ser e estudamos a sua obra. Ele é o Consolador, ele é aquele que está do lado da igreja, ele é o que santifica a igreja, ele que aplica todos os benefícios que Cristo conquistou para o seu povo. É Ele quem está conosco, é Ele quem sustenta todas as coisas, é Ele quem sustenta a obra da criação. Estudamos isso em pneumatologia. Então, teontologia, cristologia, pneumatologia. E quando isso é o ser de Deus. Nós temos também, no estudo da teologia, a parte que compete ao homem, ou seja, o ser do homem. Estudamos isso em antropologia, e antropologia bíblica, porque o fundamento da antropologia, do ser do homem, é a Bíblia. O homem é composto de matéria e de espírito. O homem é composto de parte material e parte imaterial. Ou seja, o homem foi criado como? Quais são os efeitos do pecado no homem? Quais são as consequências? Tudo isso estamos em antropologia. Como eu falei de pecado,
como eu falei de uma ação humana, nós temos também uma matéria chamada amartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado. Como que o pecado entrou no mundo? Quais são as consequências? Quais são os efeitos do pecado na mente do homem, no corpo do homem? Quais são os efeitos do pecado na criação? A martiologia estuda isso. Nós temos também matérias como hermenêutica, que é a matéria que estuda a interpretação das escrituras. Nós temos também a eclesiologia, que é uma matéria que vai estudar a igreja, o povo de Deus, como que ele foi constituído, qual é a sua missão, qual é a sua obra, qual é a verdade, o modo que ela se relaciona com Cristo, que é a cabeça. E temos, por último, a escatologia. A palavra escatom é referente às últimas coisas, à consumação, ao tempo final, ao tempo onde terminaremos essa era e começaremos o novo tempo, o novo céu, a nova terra, onde céus e terra estarão unidos de uma vez por todas. Escatologia, Amém. Quais são as últimas coisas. Então, essas divisões nós encontramos em teologias sistemáticas. Amém. Pastor, perguntaram aqui o que é teologia natural, o que é isso? Muito boa, hein? Teologia natural vai ser a teologia que vai estudar não a revelação, não a Bíblia. Ela vai estudar a obra da criação. Ela vai estudar a razão, a mente do homem. Ela vai estudar o que chamamos em teologia de revelação geral. Ela vai estudar a natureza. Por exemplo, ao olhar e ao contemplar a natureza, nós vemos ali a existência de um Deus, a existência de um ser criador, e que nós devemos, como criaturas, obediência a Ele. A teologia natural nos ensina isso, que existe um Deus e que nós, seres humanos, somos criados e dependentes deles e temos dever para com Ele. E também que estamos em falta com Ele. É até aí que a teologia natural vai. Ela nos mostra que estamos em falha com Deus. A partir daí, como que resolve esse problema? Precisamos da teologia especial. Precisamos da revelação especial de Deus, que é a Sagrada Escritura. Por isso que é pelo nome de Cristo que não há salvação, quer no céu, quer na terra. Amém. Deus abençoe. Irmãos, estão vendo, né? Estudar teologia não é tão simples assim, não é tão fácil assim como parece para muitos, e já entendemos também a importância da teologia para nós como cristãos, né? Nós não conseguimos ser cristãos assim, a grosso modo, claro que somos cristãos porque servimos a Cristo, mas ser cristãos autênticos, de termos uma Bíblia, conseguirmos entender aquilo que a Bíblia está falando e exigindo de nós, sem fazermos teologia, sem fazermos uma reflexão teológica. Mas já nós estamos quase chegando ao final desse bate-papo aqui, que para mim está sendo muito enriquecedor. Pastor, mais uma pergunta. Como construir uma teologia contextualizada, pastor? Será possível de pegarmos tudo aquilo que já foi escrito lá no passado e contextualizarmos dentro do ambiente que nós estamos vivendo? Eu não estou falando de teologia feminista, nem teologia de tantas outras vertentes que têm surgido dentro do contexto evangélico, mas sim de contextualizar as verdades a qual foram reveladas há quase 2000 anos, e de lá para cá homens que foram levantados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, não inspirados de uma forma canônica, mas foram inspirados para se debruçarem em cima dos livros, em cima da própria Bíblia, dos manuscritos ali, e fazerem tantos tratados teológicos. Como que a gente consegue pegar aquilo que lá no passado foi escrito e contextualizarmos aqui no século XXI, sem fazermos um anacronismo de tudo aquilo que já foi falado, e nem de lá para cá, nem daqui para lá, na verdade, né? Meu irmão, essa contextualização, isso é algo que eu queria
compartilhar com os irmãos dentro do texto Amém. bíblico. Ô, irmão Augusto, abra por gentileza Mateus capítulo 5, verso Mateus de 5. 5, verso 18. Mateus 5, 18, aguarda um momentinho, que a minha Bíblia estava fechada. 5, verso 18. Isso. Pois não. Texto lê. Isso, lê pra gente, por favor. Porque, em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum ti e nenhum tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. Você consegue ver que a palavra, a lei, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ela tem um propósito, e o propósito é eterno. A verdade de Deus Amém. é a verdade eterna. Então, esse princípio ele é imutável. Ele não muda. Essa palavra, ela continua. E essa palavra, ela é eficaz no século I, no século II, no século III, no século IV, no século XXI. Amém. Agora, é claro que os desafios do século I não são os desafios do século XXI. Mas o que nós temos que recorrer, o que nós temos que fazer é o que os irmãos do século I fizeram e o que nós temos que fazer hoje é a palavra. Contextualizar a palavra não é mudar a palavra, não é atualizar Amém. a palavra, não é acrescentar a palavra ou retirar a palavra. Contextualizar é aplicar tudo aquilo que foi aprendido à nossa realidade. Obviamente, os irmãos do século I não eram assediados pela distração que nós temos no século XXI, por exemplo, aí, as informações, redes sociais. Mas o princípio está ali para nós. Nós temos que ser moderados. Nós temos que estar vigilantes. Quando o Paulo fala aos Efésios capítulo 5, desperte vocês que estão dormindo. Então, nós precisamos entender que a aplicação ela é contextualizada, mas a palavra é imutável. Ela não passa. Amém. 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 Bem aplicado, bem explicado. E isso fica para nós como um grande aprendizado. A Bíblia, ela é imutável como nosso Deus, ele é imutável. Deus, ele é eterno, e quando nós falamos eterno é porque ele é eterno, ele não teve um princípio e não vai ter fim. Deus é o que é, e nós que somos limitados e finitos. Ele, a sua palavra, não. Só com a questão aqui, pastor, antes de nós findarmos aqui o nosso bate-papo, que é teoria da acomodação, pastor? Para a gente tentar entender um pouquinho. O senhor poderia nos explicar? Porque fizeram essa pergunta um dia desse para mim, e eu sei que essa teoria da acomodação ela veio dentro do contexto calvinista. Calvino, ele vendo a Bíblia com relação a Copérnico, ele vai entrar nessa discussão. Copérnico vai pegar as ideias de Calvino e vai tentar aplicar dentro. Mas anterior a isso, houve uma outra discussão. E o senhor poderia dar uma explicação assim rápida, mesmo que seja rápida, do que é teoria da acomodação dentro daquilo que a Bíblia fala, para a gente tentarmos entender? A teoria da acomodação, ela parte de duas verdades. A primeira verdade Sim. é que Deus é incognoscível. O que essa palavra incognoscível significa? É que Deus ele não pode ser compreendido por causa da sua infinitude. A nossa mente, ela não é ilimitada. A nossa mente, ela tem um fim na sua capacidade de pensar e de refletir. O nosso refletir não é ilimitado. Então, e Deus é infinito e é ilimitado. Então, a primeira verdade é Deus é incognoscível. Nós temos que entender que Deus não pode ser conhecido pela nossa razão. A nossa razão não alcança Deus. Então, a primeira verdade que a doutrina da acomodação vai trazer é Deus é
incognoscível. E a segunda verdade é a palavra acomodação. Ou seja, que este Deus incognoscível, que esse Deus grandioso e ilimitado, ele se acomoda, ele se diminui, ele fala na linguagem dos homens. Ou seja, fala na nossa linguagem. Fala do modo que nós entendamos. Isso pode ser exemplificado como nós falamos com crianças. Você vê que quando falamos com uma criança, nós falamos uma linguagem que ela entende. Nós não falamos da linguagem que nós falamos naturalmente. Nós modificamos, nós acomodamos o entendimento. Então, a doutrina da acomodação, ela é esse conceito teológico que nos mostra a revelação, onde Deus falou na linguagem dos homens, para que nós consigamos compreender, entender o Deus grandioso e limitado. Agora ele está nos limites da linguagem do homem, de tal forma que nós possamos compreendê-lo. Se não fosse essa doutrina, essa ideia, Oséias capítulo 6, verso 3, que vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como a alva, ele virá e descerá como chuva sobre nós. Não é assim que diz o texto? Então, essa verdade, esse prossigamos em conhecer ao Senhor, ela existe porque Deus se revelou, Deus se acomodou ao nosso intelecto, à nossa linguagem. Amém. O Paulo Won lançou um livro agora em 2020, e Deus falou na linguagem dos homens. Excelente obra do Paulo Won. E Deus falou na linguagem dos homens. Amém. E isso corrobora com a penúltima pergunta que nós fizemos, né? A questão da contextualização. Nós pegamos o texto lá do passado e contextualizando, fazendo uma aplicação. Deus, ele pega suas ideias, que são totalmente absolutas e eternas, e contextualiza na nossa linguagem para que nós possamos compreendê-lo, compreender as suas verdades, mesmo que aparentemente tenham, segundo alguns liberais e alguns ateus, contradições que são só aparentes, mas quando nós entendemos todo o contexto, nós vemos que não tem contradição nenhuma, são verdades, são fatos que ocorreram, que Deus não escondeu e nem permitiu que os autores bíblicos escondessem. Mas o Deus que nós servimos, ele falou de uma linguagem, de uma forma que você, eu e todo aquele que quer entender aquilo que Deus quer falar, somente é necessário abrir a Bíblia, orar a Deus, buscar em Deus o entendimento e a iluminação que Deus ele se fará revelado a você através das sagradas letras, as sagradas palavras a qual ele mesmo inspirou. Para nós fecharmos aqui, pastor, esse nosso bate-papo, como aplicar a teologia na vida prática, na vida cotidiana? O que fazer para aplicar a teologia no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, dentro do nosso lar, no ônibus, no metrô, no navio, no avião e tantos outros lugares que possamos estar? Aí eu vou responder essa pergunta, meu irmão, usando o texto de Tiago. Por gentileza. Amém. Tiago. Capítulo... Sim. Peraí um pouquinho. Tiago 2. Deixa eu abrir aqui. Tiago. Sim. Capítulo de número 2. Por gentileza, o verso de número 26. Tiago 2, 26. Lê pra gente aí, Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Exato. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fé aí, ela não é o entendimento de Cristo morreu por mim. E a palavra fé aqui é
é o entendimento da Escritura mesmo. É o entendimento da palavra de Deus. Então, ele vai falar, a epístola de Tiago, ela é maravilhosa por isso. Ele vai dizer, olha só, ainda no capítulo 2, né? No verso de número 19, se você dá uma olhada aqui, verso 19, eu quero fazer a menção desse texto, que diz assim, você crê que Deus é um só? Olha só, Tiago está dizendo algo que os judeus conheciam, que era o Shema. O que é o Shema? É Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, pois, ó Israel, o seu Deus, Deus Israel, é o único Deus. Então isso é uma verdade, não é? Tiago está falando assim, você acredita nessa verdade? Você recita essa verdade? Você ensina essa verdade? Olha o que ele diz para esses irmãos. Faz muito bem. Até os demônios fazem isso e tremem. Ou seja, apenas conhecer, apenas saber teologia, apenas decorar, apenas recitar, isso não é suficiente. A sua fé é uma fé similar à fé dos demônios. É um conhecimento morto. Por isso que no verso 26 ele vai dizer, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. A teologia deve entrar nos ouvidos, ir para a mente e descer para os nossos atos, descer para as nossas Amém. ações. É por isso que em Apocalipse fala que aquele que tiver a marca do Cordeiro, aquele que for selado na testa, ele mostra com as suas obras a sua perseverança. Meus irmãos, Amém. teologia é viver, teologia é aprender, é crer e é praticar. Do contrário, Amém. teremos uma teologia demoníaca, uma teologia que está apenas na mente, nos livros, e estaremos acumulando maior juízo no último dia. É a teologia acadêmica, né? Aquele que só faz dentro do gabinete pastoral, não, do gabinete acadêmico e não coloca na sua vida prática, mostrando os frutos, ou o fruto na sua vida, que é o fruto do próprio Espírito, que é o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o desejo de instruir aos outros as verdades a qual ele também foi instruído um dia. Então, a gente, como estudantes, como pessoas que desejam crescer no conhecimento de Deus e da palavra dele, devemos ter os pés no chão e sermos humildes o suficiente em aplicar a teologia que é a palavra de Deus em nossas vidas e nas nossas atitudes, para, primeiro, louvar o nome dele, segundo, exaltar o nome dele, e terceiro, glorificar o nome dele, porque toda honra, todo louvor e toda adoração tem que ser para ele. Que ele Amém. cresça e eu diminua, porque se ele não crescer e eu crescer, eu não estou fazendo nada demais. Não estou fazendo absolutamente nada para acrescentar para o reino, e nem muito menos para a minha salvação. Que Deus ele nos capacite como pessoas que buscam em conhecê-lo de verdade, a termos os pés no chão, para que o nome dele seja exaltado, louvado e engrandecido. Pastor, querendo fazer as suas colocações finais, querendo convidar os irmãos que posteriormente assistirão esse vídeo, pode ficar à vontade, querendo convidá-los para participar de um culto na sua igreja, para a glorificação do nome do nosso Deus, para o curso de teologia que é ministrado na sua igreja e do novo curso que será também ministrado a partir do ano que vem, fique Sim. à vontade. Meu irmão, queria terminar falando a todos, né, que teologia é serviço. Amém. Tenho visto muitos na internet fazendo teologia, e boa teologia muitas vezes. E isso é maravilhoso, isso é bom. Muitas pessoas têm chegado ao conhecimento da palavra de Deus. Mas eu queria falar a todos nós que se a teologia não nos coloca a serviço do nosso corpo local, a nossa teologia falhou. A nossa teologia
simplesmente é morta. Nós temos que aprender, nós temos que conhecer para serviço do corpo de Cristo. Efésios Amém. capítulo 4, verso 11. E o Senhor deu a uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Com qual objetivo? Para a edificação dos santos. Nós somos Amém. chamados a conhecer para a edificação do outro, para a edificação da igreja. E se a igreja não está robusta, se a igreja brasileira, a igreja capixaba, não está robusta, é porque estão faltando teólogos. Teólogos a serviço do corpo. Porque se o teólogo ficar a serviço de si mesmo, ele é um homem orgulhoso. Ele não aprendeu, ele não aplicou aquilo que ele aprendeu ao seu próprio coração. Então, Amém. minha palavra a todos é essa. Sejamos teólogos, bons teólogos, diligentes no estudo, diligentes na palavra, mas a serviço do corpo de Cristo. Que Deus Amém. nos abençoe e nos ajude. Amém. Eu já gostaria de estar agradecendo a todos os irmãos que tiveram conosco, o Célio, a Daiane, o irmão José e tantos outros que aí estiveram, que por um motivo ou outro tiveram que sair, mas eu creio que posteriormente estarão assistindo essa live, tanto na nossa página, como também no YouTube. Gostaria também de agradecer o pastor Igor por mais essa oportunidade de estar batendo um papo aqui com o irmão, falando sobre teologia. Assim que o irmão estiver disponível, mais uma vez, eu gostaria de convidá-lo para que nós possamos estar falando sobre aquele tema, teologia do pacto, a qual o irmão se propôs a falar. E só já lembrando os irmãos que segunda-feira que vem nós estaremos falando sobre pregação expositiva, basicamente. Mas iremos também dar uma pincelada com relação aos demais métodos ou modos de pregação, mas focaremos em pregação expositiva. Estaremos falando com o pastor Sidney, que é da Igreja Presbiteriana de Vitória. Mas antes de terminarmos aqui, eu gostaria de estar indicando esse livro aqui para os irmãos. Esse pastor aqui é o pastor Vanderlei Lima Moreira. Pastor Vanderlei Lima Moreira, ele é professor de teologia no CETEBS, que é o Centro de Formação de Teologia da Igreja Batista Brasileira, lá em Vitória. Ele fez esse manual doutrinário Batista Elementar. Uma cosmovisão de fé batista para membros, candidatos ao batismo, pastores, diáconos e seminaristas. Esse livro aqui, ele está sendo vendido na EBD Alternativa. Só que com um ponto. Você vai chegar ali e procurar o pastor Leonardo. É o pastor Leonardo que está responsável pela venda desse livro. Eu não adquiri ainda, mas estou pensando em adquiri-lo. Não é um livro tão robusto, dá para ler em um dia, se caso for somente leitura, mas para estudar você vai ter que debruçar um pouco mais para aprender e tentar captar aquilo que está sendo falado pelo pastor aqui. O pastor, ele é reformado, ele só não colocou o título reformado aqui porque ele quer abranger toda a comunidade batista, tanto reformada quanto os arminianos, que também são os nossos irmãos em Cristo. Uma outra questão, pastor, só para a gente finalizar aqui, gostaria de estar indicando aqui, ó, essa teologia sistemática aqui, do Alice McGregor, teologia sistemática, histórica e filosófica, uma introdução à teologia cristã, um material excelente, riquíssimo em conteúdo, riquíssimo em documentos aqui, tanto histórico, teológico, filosófico. Eu estou lendo essa teologia, na verdade estou estudando, eu estou na metade dela, entrei na teontologia 2 dias atrás, é um tema que você tem que se aprofundar. E tem algumas outras aqui que eu não dá tempo de mostrar, e também do Justo Rodrigues, um breve dicionário de teologia, que é um bom material. É bem conciso as definições, mas é um material também excelente. No demais, pastor, gostaria de agradecer o senhor, agradecer aí os irmãos que ficaram junto conosco, que Deus ele abençoe ricamente a vida dos irmãos. Se o pastor tiver algum material que queira indicar, material próprio, material de algum irmão, pode ficar à vontade. Se não, eu gostaria de pedir ao irmão para estar orando pelas nossas vidas mais uma vez. Amém.
Vamos orar. Amém, Em breve pastor. estaremos apresentando algum material aí, você pode ter certeza. Amém, Vamos pastor. orar, vamos agradecer ao Senhor esse momento tão rico e maravilhoso. Senhor, te adoramos e bendizemos o nome. E te Louvado pedimos, seja o meu teu Pai, nome, Senhor. por todos. Ensina-nos, meu Senhor. Ensina-nos a ser Amém. homens da tua palavra. Ensina-nos a ser Amém. mansos como tu. Que possamos Amém. aprender, conhecer, prosseguir em conhecer, para que o teu corpo seja Amém. edificado pela tua palavra. Não a nós, Senhor, Amém. nenhuma glória, mas a ti toda a honra e toda a glória. Te adoramos, Amém. ó Cordeiro. Te adoramos. Tu és o nosso Rei. Pelo Amém. teu Espírito que está conosco, nós assim rogamos. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez eu peço perdão por algumas falhas que ocorreram antes de começarmos a live, devido a alguns problemas técnicos, mas isso acontece porque é ao vivo. No demais, eu agradeço a participação de todos, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, um restante de semana abençoado para todos, e até o nosso próximo encontro, segunda-feira, com o pastor Sidney. Só lembrando que no domingo estaremos falando sobre panorama bíblico. Vamos fazer, na verdade, no sábado à tarde, iremos fazer uma live. Quem irá fazer essa live sou eu. É um estudo bíblico falando sobre o panorama. Iremos começar de Gênesis e chegarmos no Apocalipse, tratando de panorama de livro por livro, para que nós possamos conhecer um pouco do livro a qual nós levamos todos os domingos para a igreja. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, fiquem todos na paz. Obrigadão, pastor. Deus abençoe sua vida. Até mais, meu irmão. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.